Bom, pessoal, então iniciando aqui o conteúdo sobre Intent, né? Nosso primeiro objetivo vai ser acionar a navegação entre duas telas usando o Android, né? Então, vamos criar um projeto do zero, né? Onde a gente tenha mais de uma tela para navegar. Então, primeiro a gente tem que criar um projeto com uma tela, obviamente, né? Sempre escolhendo aqui o Empty View Activity, né? Então, vou nomear aqui como Intent Nav de navegação, né? Vamos usar a linguagem Java, obviamente, né? E aqui não esquecer de mudar aqui para o Groove DSL Gradle, né? Então finaliza. Ele vai criar o projetinho para a gente. Sempre que eu for usar aqui o Linear Layout, eu posso copiar lá do próprio Android Studio, né? Eu tenho exemplo aqui, ó, de codificação do próprio Linear Layout aqui, né? Então, para não ter que escrever tudo, eu posso copiar o exemplo aqui do próprio Developers, né? E aí eu só mudo depois as características aqui no meu fonte. Então eu vou abrir aqui a parte de código, eu vou sobrepor aqui que eu vou usar o Linear Layout, né? Ele já traz para mim aqui então dois componentes de texto, né? Três componentes de texto, na verdade um botão. Eu não quero nada disso, eu só quero o botão, tá? Então o botão, o que eu vou mexer aqui? Vou mexer nas propriedades dele de largura e altura, basicamente, né? Então, aqui vai ser o altura e largura aqui com Match Parent e Wrap Content, né? E o meu botãozinho que vai chamar basicamente aqui segunda tela, né? Eu chamei ele de segunda tela. Então o que eu tenho que ter aqui para acionar via código? Obviamente, tem que ter um ID para o botão, né? Sem um ID, @id btn segunda tela. Então agora via código eu consigo acionar esse botão. O que eu tenho que fazer lá no meu main activity? Eu vou tirar as coisas que eu não vou usar aqui, que ele traz uma codificaçãozinha a mais aqui, eu não preciso disso aqui, né? E aqui eu vou usar a activity mais simples, que é a activity pura, basicamente. Que é o comportamento, ele traz o comportamento de uma view, de uma tela. Quando ele está vermelhinho é que ele não achou a classe, então eu pressiono Alt e Enter no teclado, né? E aqui ele vai mostrar para mim o import class, e eu importo ele. Tá? Os imports aqui que não tem relevância, que ele está apagadinho, né? Eu posso simplesmente apagar aqui. Tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um recurso aqui para o botão, né? O botão ele tem que ter uma ação. Lembrando que todo botão que eu coloco, eu tenho que registrar um listener para ele, que é um ouvinte. Ele tem que reagir ao clique do botão. Se ele não reagir ao clique, o botão não vai fazer nada. Se eu executar esse cara aqui, né? Deixa eu ver para onde ele está direcionando aqui. Ele está direcionando para o meu próprio celular. Pode ser, velho. Mostra aqui, né?
pedir para rodar aqui no meu celular, né? Ele vai compilar, tal, vai fazer as solicitações aqui de dependência dele. Acho que preciso salvar aqui a alteração que eu fiz. Acho que eu não salvei. O que ele pede aqui? Para eu sincronizar o Gradle aqui, ó, né? Então eu clico aqui no cantinho, ó, para ele sincronizar o Gradle aqui para mim. Sincronizou a primeira vez, vai embora. O que ele está pedindo aqui agora? Pendências. Acho que faltava ele dar um build aqui. Eu acho que vai. Então, ó, agora ele vai executar aqui direto no celular. O que está fazendo esse botão? Nada. Por quê? Eu não registrei nenhum evento para ele. Eu tenho que registrar um listener, que é um ouvinte de evento. Se eu não registrar um listener aqui na minha Activity Java, ele não vai ter comportamento nenhum. Lembrando então que o botão que tem um comportamento. Primeira coisa que eu tenho que fazer então, trazer o objeto para cá, né? Quem que é o cara que eu vou trazer? Um button, né? Olha lá, ele já identificou o Gemini, já está me ouvindo aqui, né? Já está fazendo. E aqui o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer, Gemini? Me ajuda aí. Então, eu tenho que fazer o button, a btn, segunda tela, vai ser igual ao quê? Ao quê? A um button e find view by ID. A Gemini não tá adivinhando? Que milagre. R ponto ID ponto btn, segunda tela, né? E aí? O que mais que tem que fazer agora? Para eu fazer esse botão reagir a um clique, eu tenho que programar o quê? Comportamento para ele, né? Então, segunda tela, ponto. Set on click listener, new on click listener, né? O que está fazendo aqui então? Ele está simplesmente set content view. O que ele faz aqui? Vamos ver se o Gemini define o layout. O que ele faz aqui? Instanciar o botão. O que está fazendo aqui? Definir o evento de clique do botão, né? O que eu faço aqui? Instanciar o botão. E aqui dentro eu teria que fazer o quê? Ele chamar a segunda tela. Mas que tela? Eu tenho a segunda tela? Não tem, né? Então qual é o próximo passo agora? Que arquivo que eu tenho aqui? Eu tenho Java, main activity, eu tenho o res layout activity main, que é a activity principal, né? Então o que eu tenho que fazer? Criar uma nova activity. Então o que eu faço aqui? Botão direito aqui, ó, na pasta layout, ou aqui na pasta Java, tanto faz, né? Vou colocar aqui em layout para ficar mais claro para vocês. Botão direito, new activity. Quem que eu vou escolher aqui na minha listinha? Quem que eu estava sempre escolhendo? Empty view activity, né? Então, o que eu fiz então? Botão direito aqui no meu layout, new activity, empty view activity. O que eu faço agora, pessoal? Agora eu vou nomear, né? Então, vou chamar de
second activity. Fica bonitinho, tá? Activity. Activity. Então, second activity, quer dizer, segunda tela, né? Escolha a linguagem Java aqui, não pode esquecer. Não mudo mais nada, só o nome da activity. Ele já configura aqui para mim o nome do layout, bonitinho, né? Tem que escolher a linguagem Java, não pode deixar aqui, né? E ele vai gerar para mim. O que ele gera? Ele gera o Java e gera também o meu layout. Meu layout que tem? Nada, está em branco, né? A tela principal tem um botão, chama segunda tela. E a segunda tela não tem nada. Eu vou colocar um text lá só para falar, ó, segunda tela, tá? Tá aqui um text view, tá? Vou chamar ele de, deixar no meio lá, beleza? Segunda tela. Então lá no meu layout vai ter um text view no meio da tela lá, segunda tela, tá? Mais nada. Então, o que eu faço então lá na minha primeira tela para chamar essa segunda tela lá no evento do botão? Agora vem a brincadeira, né? Ó. Ele já identificou para mim aqui, ó. O que eu faço? Agora eu vou chamar o recurso chamado intent, né? Como que eu chamo a segunda tela? Eu vou criar uma instância de objeto intent, que ele vai ter o quê? Qual que é a tela que eu estou e qual a tela que eu quero chamar, tá? Por que ponto dis? Dis é ele mesmo, né? Então eu estou na tela main activity. E quem que eu vou chamar? O .class é o arquivo compilado que o Java gera, que eu vou chamar aqui na minha tela, tá? Como que eu faço o acionamento para ele invocar a segunda tela de fato? Aqui eu configurei onde eu estou e para onde eu vou. Agora esse aqui ele faz o quê? Ele inicia a tela. O Start Activity, passando o intent como parâmetro, ele vai pegar isso aqui e vai falar, eu estou aqui, então eu quero chamar essa tela aqui, tá? Se eu não codificar esse trecho de código aqui, a primeira tela não vai fazer nada com o botão. A partir do momento que eu instanciei o botão na memória, registrei o evento para ele e codifiquei o que ele vai executar no evento, aí sim ele chama a segunda tela usando o recurso do intent. Então, intent nós temos vários recursos que eu posso acionar. O primeiro que nós estamos usando aqui é a navegação entre telas. Então tenho sempre que falar qual que eu estou e eu chamo a segunda que eu quero ir, né? E quem faz o acionamento disso, o start disso, é o intent com Start Activity, tá? Então agora eu posso compilar de fato. Vou atualizar aqui, ó. E agora, ó, o meu celular, na hora que eu executar agora, o que ele vai fazer? Vai chamar a segunda tela, tá? Ó. Cliquei no botão, ele chamou quem? Segunda tela. Tem lá um text view lá em cima, lá, chamando segunda tela. Então eu consegui navegar entre duas telas, tá? Isso é um recurso bem útil, obviamente, né? Mas falar da segunda tela para voltar para essa, mesma coisa. Eu teria que criar um botão lá, instanciar o intent lá na outra tela, que faz o registro aqui do listener do botão,
e a hora que eu acionar o botão ele chama essa primeira tela. Tá? Então basicamente aqui, pessoal, é só o que eu estou fazendo. Eu tenho aqui uma instância de uma tela, estou aqui, vou chamar de main, né? Eu tenho aqui a second, que é a segunda tela. Então o intent vai ser o intermediário. Ele vai falar, olha, eu estou aqui, eu quero vir para cá. Então o que ele vai fazer? Ele vai destruir essa tela e vai acionar essa aqui como tela que está sendo visualizada. Então a minha view vai ser trocada, né, para esse cara. Então eu estou aqui, eu vou acionar view segunda tela. E daqui eu posso voltar a chamar essa outra tela aqui. Tá? Então o que eu tenho aqui? Uma navegação entre telas. Ah, dessa aqui eu posso chamar uma terceira tela? Pode. Dessa aqui eu posso chamar uma quarta tela? Posso. Dessa aqui eu posso chamar a primeira tela? Posso. Dessa aqui eu posso chamar a primeira? Posso. Dessa aqui eu posso chamar a primeira? Posso. Ah, dessa eu posso chamar de novo essa? Posso. Né? Eu sabendo para onde eu vou, eu falo, eu estou aqui, eu quero ir para lá. Eu estou aqui, eu quero ir para lá. Eu estou aqui, eu quero ir para lá. Né? Então eu tenho a navegação usando o recurso chamado intent. Aí, a outra questão. Eu tenho um dado aqui, um text aqui preenchido. Eu quero passar esse cara para cá. Quero que esse cara venha para cá. Ó. Né? Como que eu faço? Troca de parâmetros entre telas. Pego um conteúdo daqui e levo para outra tela e ele vai exibir lá na outra tela. Como que eu faço? Vamos lá. Então vou salvar esse projeto aqui, chamando ele só para navegar, tá? Vou exportar ele aqui, bonitinho. Legal. Vou deixar salvo aqui para eu postar no Teams depois para vocês. Agora eu vou modificar o mesmo projeto, né, para que a gente consiga invocar a segunda tela, só que passando um parâmetro textual que ele vai exibir na segunda tela. Então aqui eu tenho vou adicionar aqui um text, vou colocar aqui em cima do botão, né. Vai ser um edit text. Vou chamar aqui de EDT. Chamar de nome, vai. Ou mensagem, vou chamar de MSG. Vai ser uma mensagem. Né? Type text. Aqui eu vou aqui chamar de mensagem. Vou mandar uma mensagem de uma tela para outra. É justamente o que ele faz. Né? Manda uma mensagem para outra tela. Tá? Então minha tela agora inicial vai ter um campo texto e o segunda tela. Tá? Eu vou chamar isso aqui também para ficar mais claro para vocês. De enviar a mensagem. Segunda tela. Ok? Então, a hora que eu clicar nesse botão, ele vai mandar mensagem para a segunda tela. E eu vou exibir a segunda tela exibindo essa mensagem. Tá? Primeira coisa, para eu mandar a mensagem, como que eu faço? Eu vou alterar o meu código aqui. Eu tenho um intent, beleza. O intent está criado. Né? Será que o Gemini vai adivinhar o que eu quero fazer? Será? Eu coloquei um nome bem sugestivo, né? Então, ó, intent
ponto put extra, né? Que é o nome da estrutura que eu vou usar, tá? Então o put extra, o que ele precisa? Do texto que eu vou enviar, o conteúdo que eu vou enviar e o nome dessa variável que ele vai acionar do outro lado lá, né? Então aqui eu vou chamar ele aqui de MSG, né? Então aqui primeiro é o nome da variável, obviamente, né? Vou chamar ele de MSG e seguido, né, do valor da mensagem. Quem que vai ser o valor da mensagem? EDT MSG .getText.toString, que é o conteúdo do meu editText. Só que ele está reclamando aqui, né? Por quê? Eu tenho por acaso aqui o meu edit. Se eu der um Alt Enter aqui, ó, ele fala, ó, você tem que criar variável local aqui, né? Então vamos criar lá, no mesmo lugar aqui do botão. Vou criar aqui um edit text. Obviamente agora o Gemini já vai me ajudar, né? Alt Enter aqui para importar, né? Importou aqui em cima. Obviamente ele vai me ajudar aqui também, né? Já instancia aqui o edit text. E agora eu já tenho aqui. Então o que eu faço aqui nesse put extra? Put extra, o que eu estou fazendo? Eu estou alimentando uma estrutura dentro do meu intent que ele vai levar esse valor lá para outra tela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Enviar a mensagem para a segunda tela. Tá? Então, imagina aqui, eu estou falando para o intent, olha, pega isso aqui, adicione na sua estrutura e leve lá para outra tela. Então o intent está fazendo isso, ele está criando uma variável aqui para mim, chamada MSG, essa variável chama MSG, que tem esse conteúdo aqui. Lá do outro lado eu vou falar, olha, MSG, o que você tem aí? Ele vai oferecer para mim, falar, olha, eu tenho essa estrutura aqui. Aí eu acesso aqui e visualizo ela aqui. Tá? Então, primeiro eu envio, através do intent, um put extra, que é um recurso que ele empilha para mim numa estrutura, nomeando cada elemento que eu quero. Eu coloquei o nome como MSG, de mensagem mesmo. Aqui eu vou acessar a variável MSG na segunda tela e vou recuperar o conteúdo da mensagem, né? E vou exibir na segunda tela. Então agora a segunda tela, em vez de só abrir esse text view, vamos mudá-la aqui para ficar mais bonitinho, né? Vou colocar ela com linear layout e tal, igual o outro aqui. Então tem aqui o linear layout, né? O que eu tenho que ter aqui? Um text view, né? Vou puxar um text view aqui. O cara aqui em cima. Eu tenho um text view, né? Puxei dois, um só. Tem que ter um ID, né? Chamado de txt msg. E aqui no text dele eu vou colocar, ó, mensagem. Vou deixar aqui um. Vou falar que vai aparecer alguma coisa aqui, né? Então minha view vai ficar assim, ó. Vai ser lá, mensagem e tal. A gente pode mudar alguma coisa aqui? Pode. A gente pode mudar aqui para ficar mais bonitinho.
Tamanho do texto, vou colocar lá 20 aqui. Mudar a cor do texto, vou colocar um vermelho. Vamos centralizar esse texto. Vou colocar negrito. Né? Então a mensagem vai ser exibida aí nesse text view. Né? E aí, na hora que eu abrir minha segunda tela, na hora que eu carregar ele na memória, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que mudar a minha activity aqui da segunda tela, né? Para que seja igual à primeira lá. Né? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho text view lá, né? Então eu tenho que ter a variável que aqui? Text view. Text view, texto de mensagem. E aqui, obviamente, estou com preguiça. Vai lá. O que eu faço aqui agora? Eu tenho um recurso. Só lembrar o nome do recurso aqui. Se não me engano é get extras. É um bundle. Deixa eu ver se é um bundle. É, isso aí. Eu tenho que criar um bundle aqui. Um recurso chamado bundle. Ele vai pegar o get extras. E aqui eu testo. Se o bundle não for vazio, o que eu faço? Eu exibo no text view o que está vindo lá na mensagem MSG. Eu posso colocar aqui, né? Posso colocar aqui um texto, né? Bonitinho. Mensagem concatenado com o que está vindo lá na minha estrutura do bundle. Então, o que ele faz aqui? Esse bundle, na hora que eu carrego essa tela, eu falo, olha, get extras. Isso quer dizer, o que o intent traz lá para mim? Ah, eu tenho uma variável aqui chamada MSG. Ah, legal. Então devolve essa variável e o que tem nela? Exibe para mim aí. Né? Ele vai exibir para mim. Tá? Então na hora que eu carregar essa tela aqui no onCreate, na hora que eu carregar essa tela na memória, ele vai chamar o extras e falar, ó, tem alguma coisa aí? Ele vai, tem essa mensagem aqui, variável MSG, então me devolve o conteúdo dela. É isso que ele está fazendo. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou exibindo através do text view. Tá? Então a segunda tela, ela só carrega o que está vindo e exibe. Vou atualizar aqui de novo. Recompilar aqui, pera aí. Vou recompilar, dar um build aqui. Isso aqui. Compilar de novo. Executar.
Launch on devices. Join desk aqui, senão vai ficar perturbando. Carregou. Join desk, né? Então o que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem. Olá, Terraque. Então, ele chamou a segunda tela e passou como parâmetro o que eu escrevi na primeira tela, né? Então, ele chama a segunda tela e passa como parâmetro o conteúdo que está no Edit Text. Então, recapitulando, pessoal, primeira tela, o que ele faz? Ele cria lá ele tem um Edit Text, botão. Botão tem uma ação que a hora que eu clicar ele vai pegar o conteúdo do Edit, vai instanciar o intent, vai alimentar uma estrutura, né? Então, primeira coisa, definir lá minhas variáveis, né, o botão e o edit, né, definir a área de contexto, que isso aqui é padrão, instanciei os dois na memória, tanto o edit quanto o botão, registrei o evento do clique, senão o botão não reage a nada, e aí eu começo. Primeira coisa, criar a navegação. Eu tenho que usar o intent, falo que eu estou nessa tela e vou chamar a segunda tela. Isso é só para navegar para outra tela. Passar parâmetro, enviando a mensagem. Eu tenho que usar um recurso do intent chamado put extra. Put é empilhar, né? É colocar, né? Eu coloquei na pilha, né? Uma pilha é um empilhamento mesmo. Eu criei uma variável chamada msg, vírgula, e o conteúdo dela. Podia ser texto qualquer, mas eu estou pegando quem? O edit. Que está no edit, estou colocando aqui como conteúdo da variável msg. Então ele vai acionar a segunda tela já passando essa variável preenchida com o conteúdo do meu edit. Eu poderia ter vários. Eu podia empilhar várias coisas. Se eu tivesse uma tela com 3 campos, eu podia criar 3 variáveis aqui. Passar um valor para cada variável, tá? Só empilhando com o put extra aqui. E a hora que eu falo Start Activity passando o intent, ele vai entender que eu estou nessa tela, eu vou para outra, passando esse conteúdo nessa variável. Tá? A partir daí, na segunda tela, o que eu tenho lá? Eu tenho só um text view que eu vou exibir um conteúdo lá, mais nada. Quem vai fazer isso? Na hora que eu carregar a segunda tela na memória, que a primeira tela invocou, eu tenho a variável TextView, que é quem eu tenho lá na minha tela, né, TextView. Vou instanciar ele na memória, como eu tenho que fazer sempre, né, não posso esquecer disso nunca, né. Vou comentar tudo aqui para vocês não esquecerem nada, né. O que esse cara está fazendo? Recebendo a mensagem. O que esse cara está fazendo? Exibir a mensagem na tela, tá? Então, o TextView, o que ele vai fazer? Bundle é um recurso, é como se fosse um hash de memória, tá? É um espaço de memória. Que eu estou falando, olha, get intent. O que é o get intent? Está vendo, ó, que o objeto mandou para mim de mensagem? Esse extras é a estrutura das mensagens que eu enviei. Ele me devolve uma estrutura. E aqui eu estou falando, olha, TextView, escreva mensagem, 2 pontos, mais o conteúdo que está vindo aqui em bundle com a variável string chamada msg. Tá?
Como eu enviei lá a primeira tela a mensagem MSG com conteúdo do TextView, do Edit Text, aqui ele está fazendo a mesma coisa, ele está recuperando o conteúdo do Edit Text, né, e setando aqui como valor no meu TextView. Tá? Então estou concatenando um texto com o conteúdo que está vindo lá no meu bundle, que seria meu espaço de memória que eu recuperei do meu intent. Tá? Então uma tela chamou a outra passando um valor. E na segunda tela eu recuperei esse valor e exibi. Simplesmente. Tá? Então essa é a minha navegação que foi feita aqui, já, né, passando o parâmetro e exibindo o conteúdo na tela. Ah, podia ser um valor, podia ser vários valores, podia ser um objeto, que vocês acessariam os atributos dele com os gets da vida lá, que a gente vai fazer no próximo momento, né? Podia ser 3 valores diferentes, eu podia imprimir esses valores separados, pegando em variáveis diferentes, né? Enfim, então a navegação entre duas telas está feita. Tá? E agora eu posto esse projeto atualizado também, capturando o dado de uma outra tela. Então, finalizado então a explicação sobre intent.